Vamos começar direto hoje, sem bate-papo? Não, pode ter bate-papo. A gente está falando do quê mesmo? Do que a gente está falando mesmo? Não, quero saber quando vai aparecer aqui no canal do Conde. Daqui a pouco aparece. Olha só, estamos ao vivo aqui no canal do Conde. O pessoal, a Sinara está chegando. Olha que beleza. Opa, que delícia. Já estamos ao vivo, Sinara. Tudo bem? Vamos ver que eu acho que ela tem que configurar ali o som da transmissão dela. Ainda não vi o vídeo também, não? Então, assim, ainda está entrando na... Você me escuta, Sinara? Tá aqui. Saudações. Tudo bem? Bem-vindo. Bem-vinda. Bem-vindo ao Távola Quadrada. Como que é? Eu não conheço. Esse ambiente masculino, você está entrando, rompendo aqui as... Vão fazendo as honras da casa para a Sinara, enquanto eu vou trocar a imagem aqui da transmissão. É um programa, nós três fazemos a Távola Quadrada. Certo. E agora a gente tem tido sempre um convidado, ultimamente, aí sim, fecha o quadradinho. Tem 4 pessoas. Poxa, é um grande prazer te receber aqui, uma delícia. Obrigada, também. Te acompanho há tempo. Nós não estamos no ar ainda, é isso? Estamos no ar. Estamos no ar. Eu não posso falar nada, né? Aqui é tudo, aqui é a sala da nossa casa, entendeu? Não posso falar nada proibido, né? Então, de preferência, a gente evita. Estou chegando bem, Conde. Qual que é o assunto do dia? Nós temos uma pauta. São vários assuntos. Aroeira, explica aí, Miguel, para assinar enquanto eu vou terminar. Olha só, nós estamos com uma pautazinha que inclui o Chile, o óleo, o Japão, o PSL e o quebra-quebra, a Joyce, mas que também inclui a vitória do Evo Morales, o fracasso do neoliberalismo no Chile e em tudo que é lugar, na verdade. E também uma questão que a gente estava conversando mais cedo aqui, que boa parte desses movimentos todos estão levando as direções tradicionais de esquerda meio a reboque, levando atrás. E as lideranças novas que estão surgindo aí, eu acho que essas direções todas de esquerda têm que conversar bastante, tem muito a entender com elas, aprender. Isso já está acontecendo há algum tempo. Era essa a ideia de pauta que a gente estava até agora. Essa ideia é muito interessante. Eu vou coenunciar aqui antes do Miguel falar. Diga, Miguel. Não, eu estou feliz também que agora o Guedes não tem mais exemplo a dar sobre o sucesso do neoliberalismo dele. Ele falava sempre do Chile. Pois ele está sumido, né? Ele está sumido, né? Eu já vi um meme da Barbie falando isso. Para, chilenos, para, porque vocês estão tirando o único exemplo do grande... Pois está tudo acabando. O que vai ser dele? O que ele vai ser? Eu escrevi até sobre isso. Ele vai citar o Trump como exemplo de neoliberalismo? Não dá, né? Está ficando problemático. Sinara Menezes, deixa eu te agradecer mais uma vez aí a generosidade de estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. E assim, a gente admira muito o seu trabalho. Obrigada. Semana passada, a gente fez com quem que a gente fez? Não, a gente fizemos com o Carval. Com o Carval. O Carval foi semana passada? Isso. Foi. Disse assim, tá faltando uma mulher aí. Falta uma mulher. Aí, imediatamente, a gente pensou em você. Eu acho bacana, sabe por quê? Porque você traz essa coisa da mulher, você é feminista, você é socialista, você tem uma ação muito presente. Quando a gente pensa em mulher, a palavra mulher, o significado de mulher... Realmente, eu tenho de dizer para você, no meu caso, eu pensei diretamente em você. Querida Sinara... Obrigada. Pode Obrigada. Estou aqui. Eu, na verdade, fiquei curiosa agora, olhando o Miguel e o Aroeira, de perguntar para eles se existe cartunista de extrema-direita ou é igual cabeça de bacalhau? Existe. Eu lembro que na época da Dilma, Aroeira, o Nani andou bem direitoso, né? Não, mas o Nani é metralhadora giratória. Ele bate, ele sai atirando para todos os lados, sem exceção mesmo. Ele acha que esse é o compromisso do cartoon. Ele segue a linha do Jaguar. A linha, né? Pasquim, a linha do Jaguar, a linha de bater em todo mundo que passar na frente. Entendi. Ele sai atirando, mas ele não é de direita, não. Não é. Agora, de direita mesmo tem o Sponholz, tem mais uns... Tem também um menino que
trabalhou nos estúdios do Maurício, que é cartunista, são de direita, eles defendem mesmo o neoliberalismo, o modelo chileno, o Bolsonaro, Caraca. e fazem charges contra a esquerda, é sempre Lula ladrão, Lula está preso, babaca. Ah, não, peraí, isso é outra Agora, pessoa. é interessante, hoje eu até separei, porque a charge da Laerte hoje, Maravilhosa. maravilhosa, e ela é publicada na Folha de São Paulo, enfim, um veículo que nós sabemos que tem um certo perfil hegemônico. Mas aí eu fui clicando nas charges do mês de outubro na Folha e teve uma inflexão aí. Todos são muito críticos ao bolsonarismo. Acho que também não tinha como ser diferente, né? Mas acho que teve uma inflexão. Inflexão como? Porque antes eles estavam protegendo. Eu senti os cartoons... Mas Laerte? Não, a Laerte nunca. A Laerte nunca. Mas, assim, o conjunto, a população de cartunistas do Estado, da Folha, do Globo. Quer dizer, chegou um momento que foi impossível. Eu acho difícil. Muitas vezes... O Globo é mais atípico porque você tem o Chico Caruso. E o Chico Caruso ele balança ali entre o patrão e as questões pessoais dele, e a mulher dele, ele, que deve ser uma consciência crítica presente na vida dele, entendeu? E os amigos. Que a mulher dele quem é, Miguel? Quem é a mulher dele? Eliana Caruso. Eliana Caruso é uma pessoa de esquerda, simpatizante do PT, foi da rádio Roquete Pinto. Roquete Pinto, diretora da Casa Laura Alvim e tal. Sempre fez um trabalho bacana. Da nossa Mas o Chico, turma, assim, ele acredita mesmo nisso. O Chico é um centrista e sempre foi assim. O Paulo é bem à esquerda dele. Né? Os dois tinham sempre essa visão. Até brigaram no palco, nos shows dele, várias vezes por causa disso. Mas na Folha de São Paulo eu acho difícil, porque o cartoon, pela essência dele, a charge, pela essência, ou você bate na esquerda, e no PT, e no Lula, ou você não tem como. Quer dizer, porque o cartoon é essencialmente contrária a alguma coisa. Né? E tem um detalhe também, que é a decisão editorial, né? Na verdade, o cara apresenta um cartoon, o cara, não, esse não. Aí o cara apresenta outro, não, esse não. Aí o cara apresenta outro, esse. Então tem também essa coisa. Depois de um certo tempo, você meio que acostuma aí nas direções que o editor vai deixar passar. Isso no cartoon em geral. Então tem também esse tipo de problema. Agora, quando o editor diz, pode fazer, os caras soltam os cachorros. Né? Maravilha. Bom, vamos fazer perguntas para assinar. O público está chegando aqui, daqui a pouco... Eu vou ser entrevistada, é isso? De leituras. Na verdade, é assim, convidar uma jornalista é essa coisa. Ela já pegou e já entrevistou você. Qual é a sua cor preferida? Não, vamos falar de política. Vermelho. Não é vermelho, sabia? Minha cor favorita não é vermelho. Não, eu acho né? vermelho bonito, mas não é a minha cor favorita. Eu até prefiro azul, sabia? Eu sou mais de azul também. Eu mas tenho usado muito vermelho só de pirraça. Começar por esse naufrágio do neoliberalismo no mundo todo. Acho muito interessante que o Aroeira colocou, porque a gente vai vendo que o neoliberalismo vai naufragando. Quer dizer, o Chile, o exemplo, a Argentina, você tem os países europeus também. Uma crise, acho que uma crise de valores que é muito grande. Aí a pergunta, aí vou lançar primeiro para a Sinara Menezes. A esquerda, os setores progressistas estão prontos para protagonizar agora essa oportunidade, quer dizer, uma oportunidade que a gente tem de inverter novamente assim essa presença na governança pública, enfim. Como é que você acha isso? Olha, eu vou te falar que eu estou tão desesperançada, eu ando tão desesperançada, e aí eu penso assim, se os manifestantes do Brasil fossem às ruas com a violência, né, com a força que os chilenos foram, eu acho que a resposta dos militares seria ainda mais dura do que foi. Eu estou preparando um post para o meu site, mostrando como os carabineiros chilenos foram violentos, né? E como é difícil a gente falar em democracia plena na América do Sul com policiais que foram forjados e formados na ditadura, né? Até hoje a cabeça do militar é essa. Então eu acho que se a gente for à rua e deve ir à rua,
eu temo que a resposta dele seja ainda mais dura, né? Eu acho que a gente está à beira do AI-5 que eles estão pedindo, de um novo AI-5, e da outra vez o Brasil puxou as ditaduras, né? Essa é uma verdade. No Brasil teve em 64, no Chile só vai acontecer em 73. Quando acontece a ditadura no Brasil, as pessoas estavam fugindo para o Chile, né? Fugindo para o Chile. Então, assim, eu acho que as pessoas podem se animar a ir para a rua, mas eu temo que qualquer coisa seja desculpa para eles endurecerem o regime. Talvez eles estejam esperando isso aqui no Brasil para justamente endurecer. Quem vai Infelizmente. Vou fechar aqui o WhatsApp para não ficar fazendo barulho. Eu acho, eu não sei, eu gostaria de não acreditar nisso, entendeu? Claro que eu temo por isso, mas eu gostaria de acreditar também que eles não têm organização suficiente para isso. Eu acho que não é uma coisa de todo planejada, entendeu? O que é planejado é chamar atenção para isso, ir lá armando o projeto, o programa econômico deles, que é o que de fato existe, né? De concreto. O resto, endurecimento nas ruas e reprimir. Primeiro, eu acho que tem que nascer espontaneamente, como nasceu em 2013 aqui, foi confuso aquilo, depois foi instrumentalizado. Lá no Chile nasceu de uma maneira parecida, não foi ainda estudado, continua sendo contra o governo, contra a política do governo. E logo na segunda manifestação, me lembro que o meu filho, que tem 30 e poucos anos, me ligou para saber se eu ia à primeira manifestação aqui em 2013. Eu disse que eu não ia, que eu queria esperar um pouquinho. Na segunda, eu já disse para ele para não ir, entendeu? Que eu sabia que ali a coisa estava tomando um aspecto muito estranho, isentão, exatamente, muito estranho. Sem liderança, sem palavra de ordem, verde, amarelo, todos símbolos assim de comunidades muito classe média, muito alienada, muito desvinculada de qualquer proposta política, entendeu? No Chile não acredito bem assim. Eu acho que há uma intenção política bem clara, entendeu? De ir contra, não partidária, mas de ir contra uma política do governo que está prejudicando, que está contradizendo os números, né? Eles falam de uma coisa, a realidade é outra. Quer dizer, então isso tudo para mim que é muito significativo, entendeu? Dessa história no Chile. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, onde é que vai dar. E a violência é uma característica não só chilena, mas característica deste governo do Piñera, que não está tendo nenhum pudor de botar a tropa na rua, entendeu? Miguel, e sair batendo. Antes de passar para a Oliveira, só fazer um comentário rápido. Hoje o Boaventura de Souza Santos deu uma entrevista para o Jornal Globo e ele diz assim muito claramente, e é um grande sociólogo, um dos maiores do mundo, que o Brasil é a próxima, é a bola da vez na conflagração, quer dizer, na convulsão social que está se alastrando aqui pela América Latina. Lembrando isso, quer dizer, a gente olha para o Chile e fala, por que nós não estamos assim também? Porque a situação é muito análoga, né? Vai, Aroeira, seu comentário, depois a gente volta para Bom, sobre o que a Sinara falou, é sempre uma espadazinha de Damocles em cima da gente. A intervenção militar, para quem já viveu uma ditadura, ela é uma coisa que pode acontecer mesmo. Já aconteceu mais de uma vez aqui no Brasil. Mais de uma vez mesmo. 2, 3, 4. Você não acha que os militares estão muito acanhados? Por outro lado, não, mas a gente já está vivendo. É sempre uma possibilidade. A gente já está vivendo aquela branda, né, Aroeira? Aquela parte branda com os militares governando, a gente já está vivendo. Sim, eles têm um montão de cargos lá dentro, mas há uma questão importante aí, sim. Eles têm interesse, porque é preciso também ver como é que está a situação no mundo. Na verdade, ditaduras dessas só começam a se instalar se existir muito apoio para isso nos países centrais. No momento, o país central mais complicado aí, os Estados Unidos, tem um louco também, um maluco lá, que está perdendo rapidamente prestígio. Há uma chance muito grande dele perder, e não só perder, dele perder para um socialista, praticamente, tanto o Bernie quanto aquela... Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade.
Então, na verdade, o que eu percebo é o seguinte, é preciso também ver como vai ficar a geopolítica, porque a vida inteira o movimento dos trabalhadores precisa da solidariedade e da civilização, essa que é a verdade. Só na pancada, a chance da gente ser esmagado é grande, como normalmente acontece. Isso da Comuna de Paris, de revolta de gladiador, de escravo, a Comuna de Paris e vários movimentos, há uma chance real de, na pura violência, raramente a gente consegue o intento. Então, acho que é preciso também negociar com o mundo, com as cisões, com as divergências que eles têm, para ver como a gente consegue implantar uma pauta melhor. Há muito tempo que eu defendo a ideia de mal menor. Então, como eu acho que é possível uma intervenção militar, um AI-5, embora não seja a coisa mais provável, acho que o clima no mundo, pelos rumos que a Europa está tomando, é outro. A própria China, embora enfrente o problema lá em Hong Kong, os rumos são outros também. Então, vamos ver. Eu não sou tão pessimista, mas também não afirmaria que a gente não vai passar por isso. Eu percebo. Vamos fazer mais uma rodada. Não tem mais condição de governar. Agora, por exemplo, só um adendo. O que está acontecendo, por exemplo, na Catalunha, tá? Eu sou independentista, por princípio, certo? Eu acho que se a Catalunha... Eles se recusam a fazer um plebiscito lá. Se a Catalunha quer ser um Estado independente, acho que ela tem todo o direito. Agora, com certeza que esse movimento hoje que está acontecendo na Catalunha vai ser utilizado por aquele Vox, que é a extrema-direita da Espanha, para tentar, de alguma maneira, tirar o PSOE do poder. Né? Isso aí eu até lembrei de uma coisa que eu queria ter dito, esqueci que é isso. Por outro lado, a responsabilidade das direções humanistas de esquerda no mundo todo sempre foi perceber as movimentações e ir lá impedir que a direita instrumentalize, justamente. Há um combate ideológico permanente que tem que ser feito na luta, enquanto acontece. Eu acho que a direita... No Chile é bem diferente de 2013, parece muito mais com os movimentos subsequentes, logo depois do impeachment, que as meninas levaram por aí em várias escolas aqui. Os estudantes têm uma visão claramente à esquerda. Então, não é uma coisa... Embora não estejam também muito guiados pelas direções tradicionais, não. Estão inventando. Antes de eu ir para a leitura do chat, vai, Miguel, fala. Eu acho que só tem um detalhe que a gente tem que levar em consideração, sem nenhum conceito ainda sobre isso, mas é um fato novo, que são as redes sociais, entendeu? É a internet, é a notícia circulando no mundo inteiro o tempo todo. Quer dizer, eu acho que isso é um pouco a característica do golpe, né? Não é mais assim tão fácil responder tudo o tempo todo. Quer dizer, então, e a força que a rede social tem é grande. Então, a gente não pode desconsiderar isso. A análise tem mas eles estão usando, né? Acho que o movimento estudantil chileno usa direto também. A direita é que nem o gato do Tom e Jerry, que fica à espreita sempre, né? No momento que o Jerry... Quem é a direita? O gato ou o rato? Porque o ratinho sempre ganha. O gato. O Jerry sai do buraco e entendeu? A direita se comporta muito desse jeito, né? Ela se apodera das ferramentas também de uma maneira despudorada e amoral. E aquele negócio, a esquerda é muito moralista, a direita é muito despudorada, e nessa briga o despudor acaba levando vantagem, entendeu? Por isso que a gente tem que juntar forças nessa hora. Sinara, quer comentar antes de eu fazer uma... Não, pode ir. Posso fazer? Olha só, porque o Miguel tocou em pontos muito sensíveis, mas vamos ver o que o pessoal está comentando aqui na transmissão, nossos aqui, porque para a gente sentir o clima, a temperatura, né? Olha só, Júlio César Ribeiro Pereira, PSL é um partido fisiológico, qualquer migalha que caia na mesa os alimentam. Não se iludam com o delegado Valdir e Joyce, não estão de direita, só isso. Bom, deixa eu ver aqui. É difícil se iludir com esses dois, né? Pelo amor de Deus. Marilda Jardim, eu ia falar justamente da Joyce. A única salvação desse planeta é o socialismo. Tanto sofrimento para chegarmos a essa conclusão. Capitalismo não dá mais. Questão de sobrevivência do planeta mesmo. A gente ainda vai falar do vazamento de óleo no Nordeste, enfim, no litoral inteiro brasileiro, que não para de... A Sinara, inclusive, escreveu um artigo muito interessante sobre isso. Ela fala do Homer, né? A gente vai falar sobre isso. Quando eu cheguei, já Marisete Ferreira está dizendo: a economia dos Estados Unidos estão de vento em popa. Claro, saqueiam os países chamados subdesenvolvidos, aí se torna potência.
roubam as riquezas naturais desses países pobres, como está fazendo com o Brasil. Muita gente aqui comentando, saudações, obrigado pela presença, pelo prestígio aqui no canal do Conte. Essa transmissão vai ser depois reprisada hoje ainda na TV 247 às 22h30. E aí eu vou lançar a seguinte questão. O Miguel falou da questão das plataformas digitais, enfim, no meio dessa nova discussão de vem ditadura, não vem ditadura, mas o cenário mudou a estrutura da circulação do debate público. Isso é um fato. E a Joyce, justamente, não dá para levar a sério, mas eles estão lavando roupa suja em público o tempo todo, aliás, né? E todo dia. Existem 1.500 perfis falsos dos filhos do Bolsonaro e tudo mais. É engraçado que ela diz isso e nada acontece. O Poder Judiciário mal reage, não tem nenhum espasmo. Eu sinto que a gente está num colapso de sentidos, Sinara. Queria que você comentasse isso. Quer dizer, eles dizem as maiores barbaridades, se entregam a si mesmos o tempo todo e nada acontece. E a Vaza Jato, né? Nada acontece. Nada acontece. É muito difícil a gente ter alguma... sei lá, eu sou uma pessoa muito otimista por natureza, mas está muito difícil ser otimista, né? Você não consegue enxergar no horizonte uma melhora à vista, né? O Lula sai, e aí? A eleição é em 2000... Eu acredito que em 2020 a esquerda vai ganhar muitas prefeituras. Eu estou achando isso também. Entendeu? Eu acho que vai ter um recado das urnas muito forte em 2020. Mas eu acho... O que me preocupa, como eu estava falando, é essa... A gente não vê um general, gente, para poder dizer alguma coisa contra o Bolsonaro, né? A gente só vê eles todos no entorno do Bolsonaro, e eu fico muito chateada que todos esses anos o PT nem informou nenhum militar de centro-esquerda, pelo amor de Deus. Agora eu vi hoje que o Santos Cruz falou que vai na CPI das fake news, né? Ele falou que vai na CPI das fake news. Ele vai conversar lá, né? Esse é um general que surpreendeu, porque ele, com aquela cara fechada... Ele parecia que era o mais duro de todos, e parece que ele não é o mais duro de todos, ele está mais para tucano, né? Tucano. O que dentro do quadro atual é até bom. É praticamente de esquerda. Exatamente. Olha, eu vou ser otimista, então. Eu que sou pessimista normalmente, vou ser otimista. Ótimo, sou pessimista no meu dia a dia. Não, do ponto de vista individual, sou muito pessimista, mas sou muito otimista do ponto de vista social, porque eu percebo o seguinte: embora eu não veja no horizonte como vai se desenrolar isso, claramente tem uma inversão da direção da seta e tem um acúmulo de forças acontecendo. Eu acho que nada acontece ainda. Depois, num certo momento, tudo isso vira massa crítica. Não sei se a gente consegue limpar o passado desse jeito. A Argentina fez um pouco disso, que explica a maneira como eles agem agora. Então, talvez a gente não precise contar sempre com a distopia ou com uma ausência de solução no futuro próximo. É que eu acho que a gente está acumulando forças agora. A derrota que a gente sofreu foi realmente grande, mas ela já estava acontecendo desde 2013, até antes um pouco. Quando os computadores são roubados os que estavam aos cuidados da Alstom são roubados com os dados sobre o pré-sal, bem antes disso, o Dick Cheney tinha sido dono da Alstom. Aí a gente sabe quando esse projeto começou a ser gestado. Então, na verdade, minar o governo brasileiro e as estruturas da governabilidade e da sociedade foi um trabalho de década e pouco. Para reverter isso vai demorar. Eu tenho essa visão clara para minha cabeça. Não é da noite para o dia. Mas sou otimista a médio prazo por causa disso, porque eu sei que, inevitavelmente, essa seta inverteu. E não é só no Brasil, não. É no planeta todo. Até tinha colocado isso como um dos pontos da pauta, né? Que, na verdade, assim, a rapidez com que a maré vira no mundo moderno, e aí entra a coisa das redes sociais e a rapidez com que a notícia se dissemina e é discutida no planeta todo. Mas a política ainda é repetida no sistema, no sistema
convencional, tradicional, né? Convencional cada vez mais criticado. Olha o Brexit, Exatamente. por exemplo. Mas ainda é, lá, né? Então é o seguinte, se a gente não se ligar, não deixar de cair em provocação e se organizar de fato, né, como uma proposta política para o futuro, vai ser de novo um tiro na água, entendeu? Vai ser de novo a direita se aproveitando de todos os recursos e a esquerda, mais uma vez, como a gente pautou hoje, meio, entendeu? Diante desse furor, desse tsunami elitista, que é claro que está começando a virar, é claro que está fracassando, porque a proposta a proposta não há de dar certo, entendeu? Mas, enquanto isso, eles estão ganhando eleição, ganhando espaço, e é isso que a gente tem que provar, que a proposta não dá certo e que a união da esquerda é uma coisa real, de fato, sem palhaçada, sem PSL. Entendeu? Essa segunda é mais difícil, a união da esquerda ser de fato, essa aí é mais difícil. Eu sei que é, mas se não for assim, mesmo respeitando... Mas eu acho o seguinte, Miguel, deixa eu fazer um comentáriozinho. Eu acho que é o seguinte, a gente precisa se acostumar a viver nesse turbilhão da diferença mesmo. Eu, hoje em dia, estou começando a me sentir mais confortável, tendo amigos que são ciristas, tendo até alguns amigos para Bolsonaro, e olhando para os caras e entendendo assim, gente, eu compreendo como é que o cara chegou a pensar isso. Claro, não concordo, não livro a cara, não passo a mão, não vou virar as costas para as pessoas assim. Mas, evidentemente, que a gente precisa entender que vai ser isso mesmo. A esquerda vai divergir o tempo todo, e assim mesmo, na prática, a gente sempre fez. Tanto é que tudo que é conquista civilizatória foi trabalho da esquerda. É a riqueza da esquerda, a gente dá a diversidade. Certo. A gente dá certo, é que a gente não percebe direito que dá certo, porque a gente enfiou nossas pautas na civilização. E a direita diz que é dela. Ela que fez aquilo, que é mentira. Eu acho que tem um... Bem, mentir, né? Acho que a direita mente muito bem. Mente bem pra caramba. Tem um lado positivo, eu acho, nessa história dessa extrema-direita ter dado as caras no Brasil, né? Que antes eles ficavam meio parasitando tanto o PSDB quanto o PT, né? E era uma coisa que eu sempre reclamei, porque o PT usava esse povo e o PSDB também usava na hora da eleição, né? E agora não, agora eles estão andando sozinhos. Então, o Brasil criou um amplo espectro político que vai de esquerda até extrema-direita, né? Nós não temos extrema-esquerda, mas temos extrema-direita. PCO? Mas o PCO tem algumas coisas conservadoras, então você não pode colocar o PCO na extrema-esquerda. Extrema-esquerda é extrema-esquerda. É verdade. Não tem um grupo anarquista, não tem... Extrema-esquerda, inclusive, não tem pudor, me corrijam, por favor, de fazer como o Chile está fazendo agora, entendeu? De ir para o confronto. Que a nossa esquerda é muito bem comportada, vamos dizer. Já fomos no passado, né? Hoje não. Agora a gente tem um centro, uma centro-direita, tudo bem delineado, eu acho. Também acho. Centro-direita, que é PMDB, PSDB, direita liberal, né? E temos a direita conservadora, e agora, inclusive, temos a esquerda conservadora, para minha tristeza. Qual é a esquerda conservadora? A esquerda conservadora, Miguel, eu acho que o Ciro é a esquerda conservadora. Sim, é uma esquerda conservadora nos costumes. Certo? Na nossa seleção, ele não estava jogando de meia esquerda, ele estava jogando de meia direita. Meia direita. Ele encontrou um nicho aí. E não é só ele, não. Eu acho que o governador da Bahia, Rui Costa, também é um pouco esquerda conservadora. É um cara que dialoga muito com a truculência da polícia, né? Então, e tem uma pauta conservadora, é contra aborto, contra a descriminalização das drogas, coisa que eu acho que na esquerda hoje não cabe mais. Mas ainda tem muito, né? Ainda tem muito. Tem. E não vai ser fácil fazer disso uma pauta central, não. Mas é importante que uma parcela da esquerda já seja completamente contrária a esse conservadorismo. Compreendo também que governar é uma coisa mais complexa.
Mas eu acho que as pragmatismo. escolhas Pode são ser que muito eles estejam perigosas. certos. As escolhas são muito perigosas de governabilidade, sempre são. Mas é preciso também, seguinte, até a crítica a isso precisa ser uma crítica companheira. Essa é uma coisa que eu acho assim, eu batalho muito para mudar essa cultura. A crítica precisa ser uma crítica companheira. Porque nós estamos mais ou menos querendo, a grosso modo, de uma certa maneira, a mesma coisa. Isso. Vamos No imaginar fundo, todo mundo quer, né? A gente comentou aqui sobre possibilidade do Lula sair da prisão política de Curitiba e de fazer prefeituras em 2020. Hoje eu estava vendo as notícias, o jornalismo convencional dá uma impressão de uma certa tensão diante da possibilidade de ter de encarar o Lula solto de novo. O Lula solto é um perigo, né? Vamos admitir que o Lula solto realmente... E aí eu fiquei imaginando o seguinte, a Mônica Bergamo dá uma nota nesse sentido hoje, né? Imagina o Lula solto, fazendo campanha para todos os candidatos a prefeitos em 2020. Quer dizer, vai ser uma tsunami. Vai ser muito poderoso isso. E o sistema está apreensivo com isso. O Eugênio Aragão e o próprio Nassif, todos eles têm uma certa apreensão diante da possibilidade real do STF, que é amanhã, né? Amanhã que ele volta à pauta da prisão em segunda instância. Realmente produzir essa possibilidade aí do Lula ser libertado. Como é que vocês veem o prognóstico? Começar com a Sinara Menezes aqui. O Lula solto, ele vai causar um rebuliço no país. Eu acho que pode até coincidir fatalmente com essa convulsão social que o Boaventura Souza Santos está dizendo que vai chegar no Brasil. Olha, do jeito que as coisas estão no Brasil, eu acho que eles apostaram que o Lula fosse deprimir e morrer na cadeia. Isso não aconteceu. Eu, se fosse Gilmar Mendes, tomaria muito cuidado. Em que sentido, Sinara? Ele é a pessoa hoje que está à frente da libertação do Lula, né? Você está dizendo no sentido da segurança dele? Eu acho. Eu acho que esse governo é um governo muito perigoso, muito perigoso. Eu acho que ele só não começou ainda a aparecer gente morta. Não sei por que não começou ainda. Bom, a Marielle Franco é o exemplo máximo. De vez em quando aparece, é isso que eu ia dizer. Eu aparece acho que gente morta, sim. Caso o Gilmar Mendes sofresse algum atentado, ia ter muita gente, mas muita gente feliz, entendeu? Tem um risco real, porque a gente para e pensa, o planeta como um todo está sem aqueles alicerces sólidos. Por exemplo, Bolsonaro contava com o Trump, e o Trump já considera Bolsonaro tóxico demais, até para as campanhas dele, a campanha de reeleição dele lá nos Estados Unidos mesmo. Então, na verdade, assim, na outra ditadura, os polos ideológicos estavam muito mais organizados, e nós temos a coisa muito mais difusa agora, em parte porque até o neoliberalismo, que está fracassando completamente, já tem dissidências dentro. E os velhos liberais? O que acontece com os caras? Parte deles está se transferindo para a nova esquerda. A verdade é que isso está acontecendo. E uma parte deles está simplesmente desaparecendo na história. Há mudança, gente. Nós estamos no meio de uma daquelas grandes uma mudanças muito forte. Não tem a menor dúvida, mas eu como... Para a gente aqui, por exemplo, você vai ver como é que isso é importante. Se o Trump ganha a eleição ou se ele perde a eleição, tudo muda aqui no Brasil. Sim. Pela própria dependência que esse governo arranjou com a ideia de Trump, a ideia de... Só um parêntesezinho, Aroeira, se ele ganhar, eu acho que não muda tanto, porque agora ele já não está mais nem aí para o Bolsonaro. Olha, se ele ganha, eu acho que dificulta a nossa vida um pouco, sim. Não por causa dele estar ou não aí. O Bolsonaro continua levando as geladas ignoradas, né? Como gosta de sofrer esse menino. Mas, o lance Aroeira, é que se, por exemplo, o Bernie Sanders ganha, eles deixam governar? Combinar com os russos, como diria o Garrincha. Essa é uma coisa, mas assim... Eles mataram Martin Luther King, eles mataram Bob Kennedy, eles mataram tanta gente. Também eles matam mesmo. O mundo está muito parecido com aquela época. Mas o exemplo recente, que o Obama foi uma surpresa enorme ser eleito, também governou 2 mandatos. Mas como governou? Governou pela dentro do establishment, governou pela direita. Fazendo ações, exatamente.
Mas ele fez muita coisa, acabou fazendo muita coisa. Até a própria ideia de Obamacare é um contrabando dentro da maneira de pensar nos Estados Unidos e tal. Porque eu acho que, assim, sabe, Sinara, eu acho que há vantagens e desvantagens mesmo. Um cara como esse, ele só conseguiria ser eleito se ele fizesse um acordo muito profundo com o sistema, e ele fez. Governou dentro do establishment americano. Está falando do Obama, e governou como um democrata, do Obama. Por outro lado, ele criou no mundo também uma coisa que é nitidamente progressiva, que é uma autoconfiança da identidade negra no planeta como todo, uma onda avassaladora. Eu, particularmente, gosto muito do Obama, e quando ele saiu, eu escrevi, muita gente de esquerda não entendeu, que Obama foi a melhor coisa que os Estados Unidos nos deram. Porque não vai vir, na minha opinião, nada melhor do que ele. Se vier alguma coisa melhor, eles dão um jeito do cara não governar, entendeu? Olha, esses dois candidatos, o Bernie e a senadora lá, Warren. Esqueci o nome dela. Elizabeth Warren. Elizabeth, pois é. Os americanos já tiveram uma experiência que muita gente chama de um proto-socialismo, que foi durante o governo do Roosevelt. É uma espécie, é a coisa mais próxima de socialismo que os americanos já atingiram. Foi uma intervenção direta. Uma intervenção estatal, com as frentes de trabalho, que aproveitaram para criar infraestrutura para o país como um todo, botar... O Tito já tinha posto as corporações na coleira, e Roosevelt fez isso até com mais força. Bom, muita coisa. Deixa eu só para fechar o raciocínio aqui, é o seguinte: pode ser que o planeta esteja passando por uma visão diferente do que é socialismo. Ressignificação da palavra mesmo. Miguel. Não, fala, Conde. Você queria... Não, eu queria só... Então, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco, está passando muito rápido o tempo. Estamos já no programa. E daqui a pouco vai ter a hora da charge. Eu vou trazer umas charges aqui para a gente comentar dos nossos queridos, gloriosos meninos aqui. Eu quero ler os comentários aqui do público que está acompanhando a gente, para a gente sentir aqui a temperatura. Só um minuto, deixa eu localizar aqui, ó. Heloísa Helena dizendo: nós não podemos deixar esses nazifascistas vendilhões da pátria destruírem nosso país. Temos de nos posicionar e lutar. Cleomar dizendo: credo, Obama foi o idealizador da queda dos governos do PT. Que essa tese é diferente. Tem um pessoal da esquerda que detesta o Obama. Tem pessoal que detesta o Obama. Lula mesmo disse que Obama não tinha poder nos Estados Unidos. O Lula falou isso numa entrevista recente. Júlio César Ribeiro está dizendo aqui. Deixa eu ver aqui. Sérgio dizendo que o povo chileno acordou e o Brasil ainda está dormindo. Helena Porto: o Lula não quer sair pela segunda instância, ele quer a cabeça do Moro e agregados. Eu vou pedir só para a gente fazer inserções mais rápidas, para a gente poder avançar nos temas. A Sinara não está falando muito, Sinara. Não, acho que o Miguel está querendo falar. Miguel, você quer comentar? Não, só lembrar um fato histórico, como eu sou aqui dependente, viciado químico em história, e mesmo as diretas já, com aquele apoio maciço, né, em relação à direta já, os ministros do Rio, do São Paulo, todas as frentes de oposição, etc., unidas, o projeto não passou. Quer dizer, então, ali era um confronto típico da força das ruas em relação a um sistema convencional de aprovação política, entendeu? Então, mesmo com aquela força toda, eu acho que o Brasil ter enterrado a ditadura de uma maneira eficiente está voltando hoje, nos causando problemas sérios. Esse medo todo que a gente tem de que volte a ditadura, o Chile não tenha, entendeu? O Chile viva um governo de direita, conteste, mas esse medo que a gente tem, qualquer coisa, um general aparece, a própria imprensa dá muito espaço para isso. É um trauma muito grande. É um trauma. O general respira salário do STF. Agora, posso só... Ele respira, Miguel, todo mundo fica com medo. Deixa eu só tentar organizar essa questão e passar para a Sinara aqui. Eu vejo os mesmos generais de sempre dando essas opiniões. É o Vilas Boas, é o general Heleno e mais algum ou outro. Quer dizer, eu acho que não representa as Forças Armadas, sinceramente. E aí eu acho que a gente devia realmente comentar dessa possibilidade, quer dizer, reviver o AI-5 imediatamente. O post, não sei quem foi que postou isso, acho que foi um dos filhos do
do Bolsonaro, né? Foi o cara do Terça Livre. Foi o quê? O cara do Terça Livre. Foi o cara do Terça Livre. É o Alan dos Santos, é isso? Não vou nem falar, né? Essas pessoas não merecem nossa... o Olavo de Carvalho. Criador de fake news do bolsonarismo. Eu não estou vendo clima para isso no Brasil. Evidentemente, a gente achou assim, não tem clima para impeachment e aconteceu o impeachment. Não tem clima para prender o Lula, foi preso. Não tem clima para o Bolsonaro ganhar a eleição, ganhou a eleição. Não tem clima para ter golpe de novo e tem um golpe. Exatamente. Eu acho que assim, tem dois caminhos, um caminho lógico e outro caminho que também é lógico. O que você pode dizer para a gente a respeito disso, Sinara? Realmente você sente esse risco grande da gente ter de passar por uma ditadura assim nos moldes como foi a ditadura? Olha, eu tenho um programa que eu faço no Poder 360 que chama Reaça e Comuna, já viram, né? Reaça e Comuna. E o Reaça sempre tira a onda da minha cara quando eu chamo isso de ditadura militar eleita, teocrática e judicial. Para mim é isso. E aí ele fala, não tem ditadura eleita. Eu falei, falam que o Maduro é ditador, então como é que não tem ditadura eleita? E o que eu acho que não chegou ainda é nessa segunda parte, né? Que aconteceu em 68, da outra vez. Agora, quando o general Heleno manda um ex-presidente da República calar a boca e ninguém faz nada, sabe? Ele mandou o Fernando Henrique calar a boca. Vocês viram? Tweetou, né? Por que não ter calhas, né? Entendeu? Ele mandou o Fernando Henrique calar a boca, velho. É bizarro. Que generais são esses? Eles são generais simpatizantes de regimes de força que querem calar a boca dos adversários. Então, isso é realmente perigoso. Mas, Sinara, assim, é sempre eu vejo sempre os mesmos. Eu vejo sempre os meus. General Heleno, Vilas Boas, aquele que está lá no UTI, falando contra a prisão do Lula, né? O general Heleno, eu considero ele um sujeito perigosíssimo, porque o grande plano desse governo é tirar as terras dos índios. E o general Heleno, toda vez que ele abre a boca, é para dizer que os índios têm terra demais, que tem que fazer mineração em terra indígena. Então, assim, são generais raivosos, sabe? Eu acho... Infelizmente, a gente não vê... Quem é o general que está reagindo? Não tem general. O resto não acho que tem. Essa que é a minha questão. O resto está quietinho, ninguém fala nada. Não há generais reagindo. Mas há generais profissionais no Exército. Todo mundo que analisa, que está mais por dentro, diz que, embora hoje em dia você tenha um pessoal muito corrompido ideologicamente, e o Olavo de Carvalho é muito responsável por isso. Ele tem dado palestras nos últimos 15 anos dentro da caserna. Tenentes, majores, capitães... Mas tem um ponto, viu, Aroeira? Tem um ponto. Chávez, quando deram o golpe contra Chávez na Venezuela, o Chávez tinha a seu favor o quê? A tropa. Todo exatamente. mundo fala que a tropa é toda bolsonarista. Uma boa parte da tropa é bolsonarista. E os militares, então, veem o Bolsonaro com péssimos olhos. Muitos militares profissionais veem o Bolsonaro como a única coisa que o Exército tem é hierarquia, com uma terrível quebra de hierarquia. Me espanta só terem percebido isso agora. O cara está anunciando isso desde aquela entrevista nas páginas amarelas da Veja. Espera aí, Aroeira, faz o que você está falando. Você está dizendo que dentro da caserna o pessoal já está de saco cheio com o Bolsonaro? Não, pelo contrário. Na caserna mesmo, na quartelada, a soldadesca é bolsonarista. E isso incomoda. Ao contrário do que aconteceu na Venezuela. Exatamente. Não, e também na Venezuela, uma parte do oficialato era chavista, era... E até hoje, senão o Maduro já tinha caído. Já tinha caído, claro. Então, agora, por outro lado, nosso exército não quer se meter porque acha que a situação é ruim. E eles acham que o Bolsonaro é um problemão. Há gente dentro do exército, oficiais, mas o próprio Santos Cruz é um desses caras. Ele acha que o Bolsonaro é um problema, que o Bolsonaro é um disruptor da hierarquia. Então, a gente tem que entender que essas contradições estão presentes lá também. Por mais força ideológica que tem um Olavo de Carvalho dentro do exército, o Exército hoje tem medo de entrar na rinha para valer. Ele entrou pela porta do lado. Ele entrou como está um montão de cargos. Outro dia eu vi um número assustador, 2.000 e tantos militares, não é isso?
trabalhando dentro do governo. 2.500, 300 2.500, e tantos foi só o Bolsonaro que botou. Já tinha começado a aumentar com o Temer. O que eu acho... Não é incomum, há outros governos do mundo com essa proporção. O problema é que tipo de exército está trabalhando ali dentro. Mas continuo não sendo um pessimista nesse sentido. Acho que não há muito clima para um golpe militar pelo risco e o custo gigantesco que isso é para a instituição. E não tem realmente ninguém apoiando isso lá de fora. Aroeira, vamos ouvir o Miguel? Mas eu acho, e aí, daqui a pouco a gente entra nos temas do petróleo no Nordeste, do PSL também, que está tudo interligado com isso. Vai lá, Miguel. Só para fechar aqui, o que eu lamento muito é que a gente esteja aqui discutindo a ameaça militar. Numa democracia moderna, no século XXI, imagina essa discussão nos países europeus. Ela não existe, entendeu? E a gente continua convivendo com essa militar como se os militares tivessem alguma importância no desenvolvimento social da história do... É uma loucura isso. Nós temos a tradição. É uma loucura. Mas Miguel, no Chile, o que foi chamado lá, ele falou: eu não estou com guerra contra ninguém, não, entendeu? Exato. Ele se posicionou muito claro. É porque lá, na Argentina, a mesma coisa, eles julgaram a ditadura, eles julgaram o governo militar. Só ler um comentário aqui de um internauta. A Ana Carla está dizendo assim: que medinho dos generais, hein? Acho que é uma provocação até boa. Será que a gente está com medo dos generais? Tudo bem, que o trauma é muito grande. Deve ser para mim, eu realmente tenho medo. Você tem medo? Não vou mentir, eu não queria viver num país sob ditadura declarada, não, gente, pelo amor de Deus. Mas se existiu a ditadura, como Dilma Rousseff, como José Genuíno, como o próprio Lula, que foi preso também. Eu não vou me sacrificar por esse povo. Não vou. Já declarei várias vezes. Eu não vou o quê? Fazer igual a Dilma, tomar soco na boca para salvar esse povo que chamou os militares de volta? A doutrina moderna diz que você deve entregar tudo logo. Não, ninguém deve esperar, nenhuma organização pode esperar. Não reagir a assalto, né? Sim. Aquela história de não reagir a assalto. Entrega logo para evitar o excesso de apanhar muito. Então. É a melhor coisa a fazer mesmo. Isso, eu estou falando sério, grupos modernos, mas é que hoje a gente nem tem mais grupos articulados dessa forma. É tudo célula de lobo solitário. Gente, vamos trazer um pouco a discussão política, porque diante de tudo isso, eu acho que tem um ingrediente que é muito, muito relevante para essa discussão da volta dos militares e da ameaça, etc., que é a implosão do partido do presidente da República, é o PSL. Inclusive, está aqui, eu vou colocar a charge do Miguel aqui para a gente compartilhar. Entrou? Vocês estão vendo? Não. Ainda não. Já chegou. Não, isso não é uma charge, isso é ilustração. É ilustração. É ilustração, mas é charge. É a variação que é aquela da lista. A charge é da lista. São as listas, PSL, né? É a lista. As charges são as listas. Do texto que eu escrevi. Bom, dentro dessa... Depois eu vou passar mais um pouco a charge aqui. Deixa eu só parar para fazer a pergunta e passar para a Sinara Menezes. Essa história do PSL, enfim, eles ficam lá se engalfinhando. O presidente, a minha visão, né, dentro daquilo que eu posso codificar do discurso político, do debate público, é que não tem condição de governar. Sem um partido, sem tudo estilhaçado, será que a gente vai chegar até 2022? Essa é a pergunta que eu me faço. E eu acho que é isso que traz também esse temor de a gente ter um golpe branco ou um golpe tradicional dos militares aí. O que você acha, Sinara, PSL? O que eu, na verdade, ia perguntar era para o Miguel. Miguel, eu sempre fui sua leitora e você não fazia tantas charges políticas antes, né? E agora, hoje eu estava até pensando assim, eu falei, gente, eu fiz uma promessa ateia, se o Brasil melhorar, eu prometo que eu nunca mais falo de política na minha vida, eu estou de saco cheio. Não, a pergunta é ótima, a pergunta de uma pessoa observadora, né? Eu realmente fiz há muitos anos atrás, na época, quando eu voltei da Itália, que estava eu fui do Pasquim, no começo do Pasquim, depois, quando eu voltei da Itália, voltei a fazer charges políticas no Brasil e no Globo. Depois eu criei os personagens, olha, isso aí é o que eu acho, ó. O AI-5
foi enterrado devidamente. Mas como eu comecei a fazer os personagens, o Gatão de Meia-Idade, a Radical, tudo, eu me dediquei muito a eles. Não havia espaço para a charge política também. A charge política voltou a ter força quando a imprensa alternativa surgiu como está hoje. Quer dizer, então, começaram a abrir os espaços para que a gente pudesse fazer aquilo que nos causa a indignação diária, entendeu? É óbvio que hoje o país não faz mais sentido eu falar pelas mulheres com a Radical Chic, entendeu? Então, a Radical Chic entrou já para a história. E abriu, e esse espaço... Era outros ventos, abriu, né? Exatamente, esse espaço abriu para que a gente pudesse justamente voltar a fazer a charge política, entendeu? Então é um prazer enorme, porque é muito instigante, é muito... A gente pensa nisso o dia inteiro. Eu já voltei na charge política. Você sempre foi, né, Aroeira? Sempre, a vida inteira, desde que eu comecei. Já comecei. Vou colocar os do Aroeira aqui. Comecei em Belo Horizonte, décadas atrás. Gente, porque realmente está um fastio da política, né? Eu penso assim, sobre o negócio da eleição. O fascismo normalmente não chega ao poder com uma ditadura militar. O fascismo geralmente é eleito, com cumplicidade do judiciário e o exército funcionando como polícia só. Essa é a característica, uma das coisas básicas. Então, eu acho que a gente está um pouco com essa área, assim, nessa área cinzenta. Esse é o Bozozila, né? Indo destruir Tóquio. Tá indo ele vai dar um azar para aquele imperador, viu? Não, pois é, coitado dele. Olha, o Conde, mandei aí para o nosso grupo a charge de hoje, que deve estar. Em primeira mão? Eu vou abrir. Esse é o delegado, aquele delegado que parece que está sempre travado. Sim, delegado. Essa ele é mais parece que está uma sempre charge travado, né? Travadão. A Cláudia, minha companheira, fala sempre isso. Esse cara está travado demais. Essa aqui é excepcional. Essa aqui tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Eu acho que é o aparelho, mas que dá a impressão de travado, dá. Dá sim. Olha essa, Sinara. O blefe. Esse é as ameaças dos generais. Eles ficam cagando na cabeça dos Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Né? O Chile... As pessoas de direita do Chile também não gostam do golpe. Não é o caso do Brasil, né? Porque aqui no Brasil as pessoas de direita simpatizam com a ditadura, né? É aquilo que eu estava falando antes, porque lá eles enterraram a ditadura de fato, entendeu? Isso. E aqui não. A gente não. enterrou mal aqui. Isso se diz da Argentina também, que enterrou direito. Sabe onde acontece parecido? Na Espanha. Na Espanha, até hoje, eles não sabem quantos Franco matou. Isso é ruim, porque o fantasma do franquismo está sempre rondando, né? Teve o rei, até uma tentativa de golpe, aquela concentrada. Aqui o Tancredo, lá o rei, entendeu? Então é assim uma coisa. Vamos fazer tudo, ainda sentaram em cima da tumba da ditadura e ainda pediram uma pizza, entendeu? O Franco trouxe o rei de volta. O Franco empossa o rei. Então, assim... E botou uma espécie de meia bomba na República ou Democracia Espanhola com isso, né? Deixa eu ler aqui mais comentários dos nossos internautas. Júlio César Ribeiro Pereira está dizendo: Flávio Dino também é esquerda namastê. Olha lá, pessoal. Tá afiado. Roberto Prata: os caras põem o fascismo no poder e continuam apoiando esse lero-lero desse doente. Aí vocês querem que a esquerda vá para a rua ganhar porrada para eles rirem? Tá dizendo aqui. Tá divertido aqui. É isso. De novo aqui. Aroeira, psicanalista de esquerda para os da direita. Já imaginaram o Aroeira fazer sessão com o Bolsonaro? Teve o Miguel escreveu uma crônica bonitinha com o Bolsonaro no divã, né? Tá faltando os próximos episódios, hein, Miguel? Eu não poderia fazer análise com um analista de direita, né, meio fascista, acho que eu não teria como confiar. Não dá, né? Não dá. Numa Gente, hora vamos falar do óleo nas praias, porque eu acho que isso é um... Há mais do que 2 tambores. O maior acidente da história do vazamento de petróleo no mar. Ninguém responde nada sobre isso. A gente vê o povo do Nordeste todos fazendo mutirão nas praias para recolher o óleo, sem apoio de nada. A imprensa também vai mais ou menos cobrindo o que está acontecendo.
Ninguém sabe. Hoje o presidente do IBAMA, o diretor do IBAMA, disse que não sabe se está decrescendo ou se vai ainda crescer mais esse vazamento. É uma extensão gigantesca e eu acho que, enfim, está no bojo do nosso trauma político também. Mas na sequência lógica do que aconteceu com a Amazônia, do que acontece com o Cerrado e agora acontece também com o litoral brasileiro, a nossa Amazônia Azul. A Sinara acabou de escrever sobre isso, e essa questão do Homer, então todo mundo fica terceirizando, né? O Ricardo Salles é o tipo de coisa que deve levar à prisão, quer dizer, é muita irresponsabilidade. Começa, Sinara. Cara, ontem o Mourão, né, que algumas pessoas têm a ilusão de que seria melhor do que o Bolsonaro. O Mourão falou ontem que o máximo, a frase dele era assim: o máximo que nós podemos fazer é colocar... A contenção é complicada. Ele falou assim, a contenção é complicada. O máximo que nós podemos fazer é colocar gente capacitada para limpar quando o negócio chegar na praia. Ele passou um atestado. Somos confessou, porque isso tem sido também a prática do planeta inteiro. Essa mancha parece que está flutuando há mais tempo do que o pessoal imaginava, né? Pelos relatos que eu estou vendo, o derrame é de 2017 e 2018. E se eles souberem de que petróleo é esse e estão escondendo das pessoas? Eu acho que sabem. Será que sabe? Mas de onde vem isso? De onde vem isso? Não, é uma coisa assim meio... E se estiverem roubando o petróleo do Brasil e aí o negócio deu merda? Pode ser também. Uma coisa assim meio eram os deuses astronautas. Não, acho que a experiência mostra que é uma situação dramática. Eu já acho que é um vazamento no pré-sal. É o pré-sal que está vazando. Eu vou colocar aqui a charge... Miguel tem essa tese apocalíptica, né? Exatamente. O pré-sal essa charge é maravilhosa. A Laerte é genial. Demais. A gente fica até um pouco em silêncio, porque realmente o que está acontecendo ali... Ele é a própria lama, né? É a própria lama. Quer dizer, da onde que veio isso? É que a gente também faz essa pergunta para o Bolsonaro, né? Pô, da onde que veio esse óleo? Da onde que veio o Bolsonaro? O Bolsonaro veio dos nossos próprios fantasmas e contradições também, né? Nossas profundezas. Vocês percebem que esse trauma, esse drama do nosso litoral pode desencadear... Olha só um instante, eu vou trocar aqui a pastilha dos mosquitos, porque eles estão me devorando. Aqui em casa tem muito mosquito, só um instantinho. Fica tranquilo. Que coisa natural, que coisa ecológica. Brasília tem muito mosquito. Você quer falar, Aroeira? Não, eu ia dizer que é evidente que o mundo inteiro está acordando para muita coisa. A questão ecológica, a pancada que a Greta deu, eu usei a mesma estrutura do outro apanhando, porque é um padrão. Cada vez mais gente vai bater com púlpito, vai bater com câmera olhando na cara desses sujeitos, dos grandes poluidores, dos ditadores, dos neoliberais, dos fascistas em geral. Porque, como você disse hoje na sua live, o neoliberalismo é um fracasso, é um desastre. Está tentando enrolar já há alguns anos que ele está mentindo descaradamente. As mentiras estão ficando evidentes. Esse crime ambiental, provavelmente, isso já está acontecendo há mais tempo, que vazamentos não são relatados, é um oceano vasto, mas flutua e acaba chegando. Pode ser que seja uma desses acidentes também. Aconteceu Miguel, até há mais tempo. Eu juro que eu fico dramaticamente fascinado com essa história, entendeu? Porque, caramba, de onde vem... E é um petróleo piche, né? Uma coisa dura, não sei se é o contato com a água que fez a edificação. Betume, né? Betume. É diferente daquele que houve no Alasca alguns anos atrás, né? Que era um petróleo que se misturava com a água, né? Eu acredito eu. Esse aqui é uma coisa separada, forma umas placas, é uma coisa assim meio... Eu acho que isso é um pouco da areia. Ou seja, também, é mais suspeito. O monstro da Lagoa Negra, né, Miguel? O monstro da Lagoa Negra. Pois é, por isso que eu estou falando. Eram os deuses astronautas. É uma coisa assim meio louca isso, porque o ministro do Meio Ambiente disse que não interessa de onde vem a origem, agora a gente tem que de retirar esse petróleo das praias, dar interesse ideológico para eles.
ele foi o primeiro a acusar, sem o menor pudor, que era petróleo venezuelano. Como é que ele descobriu isso? Eu não sei, entendeu? Foi cantando Chiquita Bacana, não sei, cantando aquela outra. O sotaque do petróleo, né? O petróleo da... Sotaque, exatamente. Sou latino-americano. Sou petróleo americano. Exatamente. Não sei, é uma coisa... eu acho que a imprensa está dando pouco importância, eu acho que é uma coisa muito mais séria do que a gente pode imaginar. Só fazer um comentário. Aroeira, fala você mesmo. Sim. Eu ia dizer que a imprensa está acabando por conta dessas coisas mesmo. A nova imprensa, que a gente, vai fazer os comentários, vai encher o saco desse pessoal. Tanto é que tudo isso roda o mundo. Nós estamos dentro das bolhas e também fora. Muita coisa escapa delas. Então, de novo, aquela coisa do otimismo. Eu acho que esse tipo de noticiário, a minha conclusão era essa. Essa explosão do petróleo e o desastre do neoliberalismo, e até o que está acontecendo com a Inglaterra, o Brexit lá, gente, vai mudar. É evidente que vai mudar. O pessoal está, que nem o seu peru que completou 100 anos agora, né? Ô, Aroeira, Miguel, querido, a gente está chegando no final do programa aqui, Sinara Menezes, e eu queria pedir para a Sinara falar para a gente, quer dizer, você tem o blog Socialista Morena tem quanto tempo já? Você é uma das primeiras. 7 anos já. 7 anos. Você tem também... fala das suas mídias para a gente, para o nosso público aqui também, compartilhar essa... O blog, o site, né? Eu chamo site porque agora ele é um pouco maior e tem várias editorias. Eu, essa semana, na verdade, Conde, eu estou querendo colocar mais cultura no meu site, porque eu acho que as pessoas estão precisando respirar um pouco. A gente está muito bolsocêntrico, sabe? Eu acho que a gente tem que alimentar o espírito das pessoas um pouco. Hoje até ouvi uma frase do Harold Bloom numa matéria falando exatamente isso, que as pessoas precisam dos clássicos da literatura para alimentar o espírito. E eu acho que para a gente fazer essa resistência, a gente precisa de mais arte, sabe? E aí verdade. Tem o site, que é o que antes era jornalismo anticapitalista, e eu mudei essa semana para arte e política, porque eu quero focar nisso, em arte e política. E ele é www.socialistamorena.com.br. Tem o Twitter Sinara Menezes, que eu uso bastante, eu gosto muito do Twitter, e a página do Face, que tem quase 500 mil seguidores, facebook.com/socialistamorena. Essas são os meus... O seu Twitter tem quase 200 mil seguidores também, né? É um Twitter no Twitter, E, bom, vou passar para os gloriosos cartunistas aqui, Aroeira, Miguel Paiva, fazer as considerações finais. Depois ainda volto na Sinara para a gente fechar aqui esse Távola Quadrada especial com a nossa convidada Sinara Menezes. Aroeira, a gente tem chance? Você sabe, eu sou otimista, acho que a gente tem chance. Eu tenho 65 anos e assim mesmo, eu já falei, individualmente eu não sou tão otimista, mas do ponto de vista social, sou. Só acho que demora mais tempo do que a gente pode medir ou imaginar agora. Aí eu fico com aquela ideia chinesa. Quem pensa coletivamente tem que pensar no tempo de forma mais longa. Mas queria muito agradecer a Sinara pelo prazer e pela honra que proporcionou para a gente aqui de ter você. Adorei também conhecer vocês. Eu não conhecia vocês, assim, falando. Nem eu, vai ser um prazer mesmo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Olha, Sinara, eu vou te dar 2 pautas desse mês de novembro, 2 pautas culturais para você. Massa. Uma é uma coisa que o Aroeira deve participar também, é uma exposição no Sesc, em São Paulo, Sesc Ipiranga, sobre os 50 anos do Pasquim. Massa! Vou até sugerir ao Conde fazer um bate-papo comigo também, explicando essa exposição, vai ser super... E a outra é um ciclo de leitura em novembro, aqui também, no Midrash, no centro. Você mora no Rio ou em São Paulo? Moro no Rio. E com as peças que sofreram algum tipo de censura nos anos de peças de teatro. Então, vai ter um ciclo de leitura que está sendo montado com atores que fizeram as peças da época, entendeu? Aqueles que estão vivos ainda, né? Vai ser uma coisa também super interessante. Quando chegar perto, vou te passar essas pautas, como você bem disse, a gente tem que respirar um pouco, senão a gente fica intoxicado. Exato!
Eu agora estou fazendo, Miguel, uma live toda sexta, às 17 horas, na página do Face do Socialista Morena, só sobre cultura. Eu vou falar de livros, música, filmes. As séries do Netflix, tenho visto muito documentário bom no Netflix. Eu também, eu sou um Netflix maníaco. Pois é. E aí você sabe o que aconteceu? Quando eu falei isso, as pessoas receberam muito bem. Aliás, alguns falaram assim: ai, graças a Deus, você não vai falar de política, eu não aguento mais. E um deles virou e falou assim: nos espaços da mídia alternativa não tem muito entretenimento. É verdade, eu acho que é uma coisa que a gente devia começar a pensar, sabe? Verdade, exatamente. Eu vou te mandar depois uma mensagem para a gente fazer um bate-papo nessa sua live sobre o meu livro, que eu fiz com o Conde, já que eu lancei agora. A Memória do Traço, conta a minha história toda. Você que é uma profunda conhecedora da minha história. Eu era leitora do JB, né? Pois é, exatamente. Glorioso JB. Isso. Eu me formei no Caderno Ideias, né? O Caderno Ideias do JB. O livro é esse, ó. Uau, demais. O Caderno Ideias do JB foi muito importante para mim intelectualmente. Super importante. Gente, quero agradecer demais aí, Sinara Menezes, obrigado pela presença aqui no Távola Quadrada, agradecer o público que acompanhou esse papo. Vamos ver se a gente repete isso no futuro. Bora. Acompanhar a sua live também. Parabéns pelo seu trabalho, por essa sua garra. Obrigada. Aí nas redes. E a gente deixa aqui um sentido de, pelo menos, produzir o debate público aqui para o nosso público não ficar... E vamos trazer a arte, justamente isso. Acho que Bora. De hoje é trazer mais arte, mais cinema, mais teatro, mais literatura para dessa arte e resistência. Acredito muito. Arte e resistência. É isso aí. Um beijo. Obrigado, ó. Beijão a todos. Prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Lula livre, sempre. Lula livre, sempre.